Que o Senhor nosso Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, nos abençoe, proteja, cure e guarde. Hoje comemoramos o nascimento de São João Precursor, que no Ocidente é conhecido por São João Batista, por haver batizado tantos e tantos. Mas ele é conhecido por ser São João o Precursor. É conhecido por São João Precursor porque é aquele que vem antes de Cristo, é aquele que vem antes de outro. Precursor quer dizer isto, aquele que corre antes, aquele que começa a caminhada antes. É isso que significa precursor. E São João, o precursor, São João Batista, é aquele que vem anunciar Cristo. É aquele que vem anunciar Cristo, é aquele que vem reconhecer Cristo como Filho de Deus. Mas antes que isto acontecesse, 430 anos se passaram, desde o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. 430 anos se passaram, desde o profeta Malaquias, até São João, o precursor. Durante estes mais de 4 séculos, Deus ficou em silêncio. Não houve profetas em Israel. Profetas de Deus. Houve falsos profetas. Mas profetas de Deus, o último é São Malaquias. E depois vem o anúncio esse transportado da parte do Deus Triúnico, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que enviam um dos seus serafins, o arcanjo São Gabriel, encontrar-se com um homem já de idade avançada. Esse homem velhinho era Zacarias. Era sumo sacerdote no templo. E como sempre, para quem, como Deus, nada é impossível e tudo é espontaneamente natural, a mensagem que São Gabriel, o arcanjo, traz da parte de Deus, não tem a ver com idades. Não tem a ver se Zacarias tinha 20 anos, que não tinha. Não tem a ver com 120 anos, se os tivesse, que não tinha Zacarias. Mas Zacarias é um homem idoso, da idade, possivelmente, como aquela que Abraão tinha. É um homem de mais de 80 anos. E São Gabriel vem dizer o quê? Prepara-te porque vais ser pai. Vais ter um filho. E ele ouve e graceja, talvez por nervosismo. Gracejar significa o quê? Uma gargalhada pequenina, mas riu. Talvez por nervosismo, talvez por não acreditar. E o que é que o anjo diz? Já creíste, isto é, não acreditas. Pões em dúvida, não as minhas palavras, porque eu sou só um servo, eu, Gabriel, o mensageiro do Senhor, mas pões em causa as palavras do Deus que me enviou, então vais ficar mudo e só voltarás a falar a quando do nascimento do teu filho. Bem, assim foi. E assim aconteceu. E a mulher de Zacarias, Isabel, dá à luz. Passado o tempo natural, o tempo normal, os 9 meses, e João nasce. E antes desse nascimento há um encontro de barrigas. Um encontro de barrigas prenhes da vida que Deus deu. Uma é Isabel, a mãe de São João Precursor, e a outra é a Maria, que tem a vida na vida dela, que é o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo acontecimento nenhum homem participa. Naquela barriga de Maria, naquele ventre de Maria que toca a barriga de Isabel, sua prima, quem tomou parte foi Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Deus Pai. O pai de João Batista é Zacarias. A mãe de São João, o precursor, Batista, é Isabel. A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo é Maria. Maria, Mãe de Deus. Esta que é a imagem de toda a humanidade, o ícone de toda a humanidade,
e aquela que é o modelo também de toda a humanidade. E nessa humanidade está incluído João, precursor. Maria também é modelo. É modelo, enquanto ser humano perfeito, é modelo também para João, precursor. Mas hoje falamos deste dia em que nasce aquele que a Igreja chama de o homem-anjo. João é chamado pela Igreja de o homem-anjo, porque ele viveu de uma forma em tudo semelhante, diríamos, idêntica, igual aos anjos. Morre Zacarias, e ele, menino muito pequenino, de 2, 3 anos, morre Isabel, ele também ainda pequenino, de poucos anos. Ele fica só e ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto menino criança, menino infante. E no deserto, João Batista, João Precursor, passa cerca de 30 anos. Até que depois ele vem. Ele vai fazer aquilo que no Antigo Testamento estava profetizado que ele iria fazer. Ele vai anunciar o Messias. Ele vai anunciar aquele que era o esperado. O rei de Israel e o rei de todos os reis, de todos os tempos, de todas as eras, o rei de toda a criação. E ele começa por anunciar aquele que chega, que vai chegar, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas começa por anunciar pedindo que se preparem para receber o Mestre da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que João pede como preparação? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É este o pedido de João, o precursor, São João, o homem-anjo, pede a todas aquelas gentes do seu tempo, da sua época. Ele desce pelas faldas, não é pelas fraldas, pelas faldas, pelas vertentes daquelas montanhas do deserto, até ao Rio Jordão, e vem batizar naquela água do rio todos aqueles que queriam arrepender-se, que manifestavam arrependimento. Mas ele não batiza como a Igreja hoje batiza. João, o precursor, tem e faz um batismo de arrependimento. Ele não tinha o poder para perdoar os pecados. Era um batismo de arrependimento, no sentido em que aqueles que se arrependessem sendo batizados por João tinham uma purificação de alma, sim, não perdão dos pecados, mas era uma demonstração também da sua mudança, da sua nova vida. E aquele batismo de arrependimento lhes trazia naquela água do Jordão, onde São João Precursor os mergulhava. E quando Cristo aparece para ser batizado por ele diz: Senhor, João, o precursor, São João, o precursor, diz a Cristo: mas eu é que tenho que ser batizado por ti, vens tu a mim. Logo, ele reconhece quem Cristo é. E para reconhecermos quem Cristo é, como São João reconheceu, é preciso cultivarmos uma virtude que João cultivou desde a mais tenra idade, chamada humildade. Se não formos humildes, nós somos maiores do que todos. Se formos orgulhosos, não ser humilde é ser orgulhoso. Se formos humildes, todos são maiores do que nós. E então, nesta humildade de berço, do biberon que o deserto lhe deu, porque ele já não foi quase amamentado aos seios maternos de sua mãe, ele foi amamentado pelos seios maternos dos espinhos do deserto. Em vez de leite, comia gafanhotos e brotos e raízes do deserto. Foi isso que ele teve como pasto na sua mesa, que era feita de chão. A mesa de João o Precursor era feita de chão e de pedra. Chão de pedra. Ele não tinha mesa. Ele tinha apenas como mesa o chão onde punha os pés. E é este homem que, quando vê Cristo, salta para o topo, para o pico da pirâmide, da montanha da sua humildade. E do topo da sua humildade, ele reconhece, de cabeça no chão, que aquele Cristo é o seu Senhor e é o seu Deus. Mas Cristo insiste com São João Precursor, dizendo que é a altura de ele fazer o que tem de ser feito.
Ou seja, que o batiza é Ele, Cristo. Aquele Cristo, nosso Deus, que não precisava de ser batizado. Porque o batismo, como João, o precursor, dizia, era para aqueles que eram pecadores. E como é que nós sabemos que o batismo de João era para aqueles que eram pecadores? Porque ele diz a todos, arrependei-vos. Só precisa de se arrepender quem é pecador. Bem, Cristo não era pecador. Cristo era o todo inocente. Então não necessitava de ser batizado para receber o batismo, como os outros receberam. E João sabia muito bem isto. São João, o homem anjo, São João o precursor. Mas ele batiza. Ele batiza Cristo. E o Senhor é batizado. Não querendo mais prolongar muito sobre aquilo que já cada um de vós ouviu do Evangelho de hoje, direi apenas que é bom, amados irmãos, é salutar, é bom, é salutar, é conveniente e necessário. É condição sine qua non, quer isto dizer. É condição sem a qual, condição necessária, a humildade para entrarmos no reino dos céus. Todo o nosso projeto de vida, desde que nascemos e saímos do ventre e da barriga de nossa mãe, é para encontrarmos Cristo. Cristo já neste mundo. Cristo já na comunhão ao seu corpo e ao seu sangue, que comungamos. Cristo já na comunhão que devemos ter com cada um dos nossos irmãos e irmãs na comunidade eucarística. Cristo também no reino dos céus, para sermos cada vez mais iniciados no princípio da plenitude, atrás da qual correremos por toda essa mesma eternidade. Porque nunca alcançaremos a plenitude daquilo que somos chamados a ser. Porque esta plenitude que nos é dada como exemplo para atrás dela seguirmos e a tomarmos como modelo é a plenitude de Deus Pai e do Espírito Santo. E esta plenitude de Deus é infinita, não tem fim. Por isso, comecei por dizer, nós somos chamados a darmos início a esse pedalar, a esse pôr um pé atrás do outro, a esse correr atrás daquilo que Cristo é como exemplo, para sermos cada vez mais próximos do que Ele é, cada vez mais plenos como o Senhor é. Mas é uma caminhada por toda a eternidade. Claro, à medida que andarmos mais próximos, mais plenos, mais íntimos, estaremos e seremos do Senhor nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, do Pai, Criador, e do Espírito Santo, Santificador. Claro que sim. Mas temos que partir com a força que sai não do prato que engolimos e pusemos dentro do bandulho, como diz o povo, dentro da barriga todos os dias. Essa é uma força necessária para mexermos as pernas. Mas as pernas, amados irmãos, só por mexerem não são muito importantes. Há coisas mais importantes na vida do que mexermos as pernas. Podemos estar tetraplégicos numa cadeira de rodas e entrarmos no reino dos céus sem pernas e sem braços que se mexem. E quantos de nós temos pernas para fugirmos de Deus? Temos mãos para maltratar os nossos irmãos e não para os abençoar. Portanto, ter pernas e braços ou não ter pernas ou braços é relativo. São importantes as pernas e os braços, e também orelhas e olhos e tudo o que nós temos corporeamente, dependendo do que é que nós decidimos fazer com as nossas pernas, o que é que decidimos fazer com os nossos braços, com os nossos ouvidos, com os nossos olhos. Porque se fizermos coisas erradas, se usarmos todo este corpo que Deus nos deu só para sermos o oposto, o contrário daquilo que Deus é, então melhor não ter pernas, melhor não ter braços, melhor houvéssemos nascido de olhos fechados e de ouvidos que nunca ouvissem. Não pecaríamos. Então este João precursor, São João Batista, o homem anjo, é o modelo que nós devemos de seguir também. Porquê? Então, não é melhor seguir a Cristo? Sim, é melhor seguir a Cristo e a todos aqueles que seguiram a Cristo. E João é o primeiro a seguir a Cristo depois de Maria. Cristo, Maria e João precursor. Tanto que nosso Senhor Jesus Cristo diz que nunca saiu do ventre humano nenhum
homem mais perfeito do que João Precursor. É Cristo que o diz. Então é um bom exemplo, é um bom modelo para que nós possamos ir atrás dele. Agora, vamos nós também comer gafanhotos, como ele. Vamos comer raízes. Vamos pôr uma pera, uma maçã no chão, porque a mesa de São João, o Precursor, como eu disse, a mesa era o chão, não punham os pés. A mesa era o chão do deserto. Vamos nós fazer isso? Não, porque nós não temos a missão. Não temos o horizonte de encontro com Deus que João tinha. Cada um de nós tem a sua própria missão. O que é a missão? É aquilo que temos de fazer para encontrarmos a Deus. A cada um de nós, Deus deu uma missão diferenciada, distinta, diversa, diferente. É de João, a missão dele é anunciar Cristo. Era preparar o caminho para que quando Cristo viesse, não fosse um estranho. Porque o povo já havia esquecido o Messias. Tanto assim é que Deus cala-se durante 430 anos. Tanto assim é que durante os últimos 1000 anos, antes do Novo Testamento, naqueles 10 séculos anteriores, o povo vai para o exílio 2 vezes, o povo de Israel adora falsos deuses, o povo abandona Deus. Então era preciso que alguém relembrasse. Era preciso que alguém viesse a relembrar que o Senhor estava a chegar. Aquele Senhor, Deus Salvador anunciado por todo o Antigo Testamento, estava a chegar. E é este homem anjo, João Precursor, que tem essa missão de anunciar a todo o povo: cuidai, arrependei, olhem, o Senhor está para chegar, o Reino dos Céus está quase aí. Está quase aí. O tempo esgota-se, preparai-vos. É isto que João faz. Nós temos que descobrir, cada uma e cada um de nós, qual é a nossa missão. Claro, há uma que é comum a todos. Também nós, todos e todas, temos a missão de levar Cristo aos outros, de anunciar Cristo às nossas famílias, irmãs e amigas, aos nossos colegas de trabalho, não perturbando também em excesso a paz deles, mas falando, anunciando sem vergonha. Quem é Cristo? Porque é que eu amo Cristo? Porque é que vimos à Igreja? Porque é que são importantes tomarmos os sacramentos do Senhor nosso Deus? Sabeis o que são os sacramentos? O batismo, o Santo Crisma, que é a unção com o Espírito Santo, a Sagrada Eucaristia, o sacramento da ordem, aquilo que acontece quando o Bispo ordena os diáconos e presbíteros, o sacramento da confissão, o sacramento da unção dos enfermos. Isto são sacramentos, são força, são poder de Deus, que os sacerdotes depois são chamados a levar até a cada um e cada uma dos membros do povo de Deus. Então, esta é uma missão comum a todos nós, não só aos bispos, não só aos presbíteros, não só aos diáconos, mas a todas as mulheres e homens, de anunciarem Cristo. Bem, como João fez. Só que João, além de anunciar Cristo, tinha uma missão específica de batizar o Senhor, de dizer especificamente quem Ele era e de reconhecê-lo como verdadeiro Deus, porque São João Batista reconhece que aquele Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor da vida. Nós também, amados irmãos e irmãs, temos de saber quem somos. E só saberemos quem somos se tivermos a humildade para perguntar. A quem? À santa tradição da Igreja. Para perguntarmos à Igreja quem somos nós. Se tivermos a humildade, a Igreja diz-nos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos vocacionados à eternidade. Nós somos chamados à cidadania celeste. Nós somos chamados à cidadania celeste. E a Igreja explica-nos o que é que isso quer dizer, por trocados e miúdos. Então, queridas irmãs e irmãos, sejamos como? Sejamos como São João, o Precursor. E que Deus cura todos das vossas constipações, das vossas tosses. Um dia devemos ser mais felizes do que somos hoje. Que enquanto tivermos alguns de nós a tossir, significa que alguns de nós estão doentes. Não estão com constipações, ou tiveram febre, ou têm, enfim. Não estamos bem. Então vamos pedir a todos que cure as nossas mazelas físicas, para que não tenhamos constipações, nem Covid, que andam por aí, nem outras doenças, sobretudo nenhuma doença, sobretudo nenhum cancro. Lembrai-vos que este São João Precursor é aquele que reconheceu o Senhor da vida, é aquele que reconheceu Cristo, é aquele que reconheceu em Cristo o Senhor de toda a vida. E o Senhor de toda a vida é aquele que faz os milagres.
E o Senhor de toda a vida que faz os milagres é aquele Cristo que nós ouvimos nos Evangelhos do Novo Testamento curar e curar e curar os cegos e os mancos e os leprosos e dar vida aos mortos. É este o Senhor que João, o precursor, batiza, é este o Senhor Jesus Cristo que ele reconhece como Filho de Deus. É este o Filho de Deus, pré-anunciado, pré-preparado o caminho para que ele chegue por São João Precursor, que é aquele que cura as nossas constipações também e os nossos cancros. E também o nosso desleixo, e também nos dá a força quando o ânimo esmorece, e também nos motiva quando a esperança morre. É este Cristo, anunciado pela boca do homem anjo, São João Precursor. Então, que São João Precursor vos tome na sua vida, dele é Deus, invocando o vosso nome perante o Senhor, para que o Senhor, nosso Deus, não esqueça nenhum de vós, nem nenhum de nós. Ele teve e tem amor para lembrar o nosso nome diante de Deus. Tenhamos nós também amor suficiente, queridas irmãos e irmãs, para orarmos por aqueles que precisam da nossa oração, e são todos e todas, que nós possamos seguir o exemplo e modelo de São João Precursor, para lembrarmos a Deus os nomes das nossas irmãs e irmãos que estão doentes, estão tantos a caminhar próximos já do túmulo. E ainda esta semana, no mosteiro e do mosteiro, visitámos alguém que já está próximo de partir, que era uma irmã nossa. Não era monge, mas era uma irmã, no mosteiro próximo. E está próximo, com um cancro. Já quase não conhece ninguém. Já se lhe confundem as ideias, não consegue raciocinar. E dentro de dias não reconhecerá ninguém. Este é um fim difícil, amados irmãos e irmãs. Por um lado, é um fim muito difícil. E por outro lado, nesta mistura já da pouca coisa humana a funcionar, e tanta coisa humana funcionava parada e parando, ainda assim eu encontro misericórdia de Deus. Nesta confusão que esta senhora vive, neste já não ter noção se está viva ou morta quase daqui a pouco, isso acontecerá. Porquê? Porque há muitas pessoas que quando a morte se aproxima entram em desespero, porque nunca tiveram tempo para perguntarem a Deus quem Deus é e quem elas são. E quem pode responder a isto é a boca de Deus, e a boca de Deus é a Igreja. Nunca tiveram tempo para vir sequer à Igreja pedir por si próprios, quanto mais pelos outros. E o que é que Deus faz? Como a esperança morreu, ou morrem muitas destas pessoas, como nunca foram disponíveis para ninguém, não houve altruísmo, não houve amor fraterno, então Deus permite que a demência às vezes chegue, permite que às vezes outras doenças como Alzheimer, Parkinson e outras coisas, que têm a ver, não tanto Parkinson, mas Alzheimer, que têm a ver com uma perda dos poderes cognitivos, cerebrais. Deus permite que haja falhas por circuitos. Para quê? Para que nós não percebamos que a morte abre e agiganta a boca para nos engolir. Senão, seríamos destruídos, morreríamos antes do tempo, teríamos um infarto ou uma embolia cerebral, uma dessa AVC, porque o desespero matar-nos-ia antes do tempo, porque a morte é horrível, a morte é terrificante, e se não tivermos Cristo em nós, se não tivermos Cristo em nós, é o maior terror e o maior pesadelo de toda a vida, de todos os seres humanos. É por isso que eu disse que às vezes, em muitas vezes vividas, o Senhor permite que alguns de nós percamos ainda em vida a consciência do que éramos e do que fomos, para não termos consciência do que vamos a ser. Então, amados irmãos, somos responsáveis também. Nós somos responsáveis pelo que Deus nos dá. Porque se nós formos comprometidos com Cristo, como São João foi na sua missão diante de Deus, anunciando Cristo, nós poderemos superar muitas dessas doenças. Deus não tem que ter esse tipo de benevolência connosco, porque nós não tememos a morte, porque nós somos arautos da vida e herdeiros da vida eterna. Então a morte não é uma noite escura e infindável. A morte é apenas um buraco escuro
que nós ultrapassamos para a luz radiosa do oitavo dia. Se formos como João, o homem-anjo. Se formos como ele. Que o Senhor vos proteja, abençoe, guarde e estabeleça nos vossos corações a sua lei de amor por toda a eternidade e por cada um dos dias das vossas vidas. Porque nós somos eternos na nossa espécie, ou quase eternos. Nós somos, repito, eternos na nossa espécie. Que é isto? Eternos na nossa espécie. Morre o nosso avô, mas o filho continua vivo. Morre o nosso avô, mas o pai e o filho continuam vivos. Morre o pai, que já é avô, e o filho e o neto continuam vivos. Morro eu, enfim, ou se fosse avô, ou algum de vós que é avô, e os vossos netos continuam. E quando o vosso neto ou neta forem avós, eles serão, os netos deles continuarão até que Cristo venha. Então na nossa espécie há já um cunho de eternidade. Mas pessoalmente, nós morremos, eu morrerei, todos nós morremos. Nós somos finitos aqui, enquanto pessoas.